Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Fulco e eu tô aqui como representante do nosso grupo Educar para Cuidar e Higiene Pessoal no Cotidiano Escolar, para fazer essa apresentação aqui para vocês e explicar um pouquinho o que que é esse projeto. Então, a gente escolheu trabalhar com a higiene pessoal, né? Principalmente com o público infanto-juvenil, na primeira infância, ali por volta do terceiro ano do ensino fundamental. E a nosso intuito é fomentar atividades lúdicas, educacionais relacionadas a músicas, ações, jogos de memória, enfim, outras brincadeiras para fomentar e estimular o desenvolvimento de hábitos de higiene pessoal ainda na primeira infância. Por que é importante a gente falar sobre isso, tá? O público infanto-juvenil e as escolas, creches, enfim, são grandes fomentadores de doenças, tá? Porque o que acontece? A criança ela não tem ainda desenvolvido bem essa noção de que botar a mão na boca, encostar a mão no rosto do coleguinha, compartilhar brinquedo, enfim, quando estiver doente, é um fator de risco. Então, quando a gente fala sobre tratar higiene pessoal, por mais simples que pareça, né, a gente está falando muito na prevenção de várias doenças que podem ser de leves a graves ainda nas escolas, né? Pelos levantamentos dos artigos que a gente fez, cerca de 80% das doenças poderiam ser prevenidas apenas com o hábito de higienização das mãos corretas. Né? Então, quando a gente está falando dessas doenças aqui, a gente está falando de vários tipos de doenças também. Verminoses, dermatites, a gente vai falar de piolho também, de outros tipos de contaminação que a gente vai ter dentro dessa família. Vamos estar falando também de doenças respiratórias transmissíveis, né? Então, gripes e outras doenças que possam se propagar via ar. Então, a prevenção dessas doenças se torna muito importante pela diminuição da sobrecarga do sistema educacional, né? Porque os professores acabam se sobrecarregando também, os próprios pais, porque essa doença chega em casa e depois ela passa para os adultos, né? E também porque a gente viu nos estudos que o desenvolvimento de hábitos ainda na primeira infância se refletem num adulto que mantém esses hábitos, ou seja, a gente está falando de prevenção de doenças não só na escola e nesse núcleo familiar, a gente também está falando da prevenção de doenças lá na frente quando esse adulto estiver convivendo, né? Então, muitas das práticas que a gente mantém hoje, dos hábitos que a gente mantém, foram desenvolvidos ainda na infância. Então, nosso público-alvo, como eu comentei, é voltado para o terceiro ano do ensino fundamental, ali do colégio de aplicação, mais para frente eu vou falar um pouquinho dele. E também os professores e familiares, porque a gente também viu que as crianças elas são grandes vetores de transmissão de conhecimento. Então, quando elas se empolgam com alguma coisa, e a nossa ideia é transformar a higiene pessoal não numa aula, mas em uma coisa divertida, legal, engraçada de fazer, é muito provável que elas levem esses hábitos para casa. E por levarem esses hábitos para casa, elas acabam fomentando esses hábitos também nos adultos ao seu redor, né? Familiares, primos, irmãos, enfim. Então a gente entende que a escolha de criança também impacta na transmissão de um conhecimento para outros núcleos além da escola. Também atuando junto com os professores, porque os professores vão estar vivenciando essa aula com a gente, então eles também conseguem replicar parte desse conhecimento para as posteriores turmas, e assim a gente tem uma cascata de envolvimento de várias pessoas nesse âmbito. Então, aqui eu já comentei um pouquinho para vocês, né? A gente escolheu a questão de higiene pessoal pelo esse impacto preventivo que ela tem nas doenças, e principalmente porque ela também impacta nessa qualidade de vida, né? A gente tá saudável significa que a gente tem mais tempo para estar, autonomia para estar vivendo a nossa vida, bem-estar também, então isso também é um reflexo dessa higiene. Então, são hábitos simples que se refletem tem impactos importantes no desenvolvimento dessa pessoa no futuro, né? E como eu comentei também, a infância é esse momento ideal para desenvolvimento de hábitos, porque eles se mantêm e perduram no adulto. Então, nosso objetivo é ensinar de forma prática a higiene das mãos, escovação dentária e cuidados corporais, estimular a autonomia, ou seja, o fato que essa criança consegue se cuidar sozinha, né? Cuidar-se do processo de higiene pessoal, ela não precisa estar dependendo necessariamente de um adulto para isso, então isso é muito importante também. Criar materiais educativos, como apoio didático, para as crianças possam levar para dentro de casa, para educar os pais, e envolver a família e a escola, como a gente também já comentou, por causa dessa rede de expansão que essas crianças acabam se tornando. A metodologia do nosso trabalho ela é de caráter exploratório e descritivo. A nossa coleta de dados ela é de base qualitativa e ela vai ser através de um estudo de caso participativo, ou seja,
A gente vai estar capturando esses dados conforme a gente faz a ação e, posteriormente, depois da ação, com coleta de formulário, de entrevista dos professores, para entender se essas práticas perduraram, se as crianças comentaram sobre as atividades, se elas mantiveram os hábitos, se elas lavam a mão agora antes do lanche, né? Então, perceber, desculpa, se essas crianças mantiveram alguns dos hábitos que a gente ensinou para elas. E a nossa apresentação desses hábitos, elas vão ser de maneira lúdica, porque é o que a gente vê que funciona mais com esse tipo de público, né? Não é no formato palestra, mas sim no formato interativo. A gente vai apresentar a música Lava a Mão do Castelo Rá-Tim-Bum, como uma forma de introduzir o tema, vai fazer um quiz perguntando para as crianças se elas sabem qual é a relevância de lavar a mão, por que que se lava a mão, quando que tem que se lavar a mão, para a gente também entender se elas sabem o que é germe, o que não é, quais são hábitos que elas já têm, possuem ou não possuem, até para balizar o nível que a gente vai trabalhar nos seguintes atos. Depois a gente vai apresentar a fada da higiene, que vai ser uma dos membros aqui do trabalho, né, que vai ter esse papel de explicar o que são os germes, mostrar um vídeo também dos caçadores de mitos que mostra muito o processo de espirro com tinta, eles botam tinta na boca e espirram, e isso mostra o quanto que esses germes, cuspe, baba, viajam e também como eles contaminam as mãos, né? Então, como isso fica nas mãos sem que a gente perceba que fique. E aí a gente vai fazer uma dinâmica do orégano, que é basicamente colocar o orégano dentro de uma vasilha de água, para que os germes sejam simulados por esse orégano, né? Então, o orégano faz o papel dos germes, e a gente passa detergente na mão da criança que encosta nessa bacia, e porque ela tá mudando a tensão superficial da água, o orégano acaba indo para a lateral da bacia, então mostra esse afastamento dos germes pelo sabonete. A gente também vai fazer uma dinâmica de guache, então vai dar guache para as crianças simularem a lavagem das mãos e ver as falhas nessa lavagem, ou seja, onde não for pintado, a gente sabe que o sabão não atuou, então depois de a gente ter explicado a importância do sabão, a gente explica como que se deve lavar corretamente para que esse sabão chegue em toda a mão da criança. A gente também vai fazer um jogo de memória com itens de higiene, pedindo para elas vincularem esses itens de higiene com quantas vezes elas fazem no dia, o que elas têm que fazer. E vai finalizar com uma coreografia lúdica, também de uma música do Castelo Rá-Tim-Bum, que é Banho Bom, que mostra um pouquinho quais são os passos de tomar banho, o que a gente tem que lavar quando a gente está no banho. Também a gente viu num trabalho que fez também essa atuação com crianças na parte de prevenção de higiene, que isso ajudou muito no momento de fixação das crianças em engajamento e diversão. E aí, por fim, a gente aplica um quiz final para ver quanto que as crianças retiveram de conhecimento, né? Quanto que elas reteram daquele conhecimento que a gente aplicou, se elas entenderam realmente a necessidade e a importância dessas coisas. E aí, por fim, para falar um pouco das políticas públicas relacionadas, a gente está trabalhando bastante com a promoção de saúde, né? Então, a Política Nacional de Promoção de Saúde, a Base Nacional Comum Curricular, que inclui saúde e bem-estar como temas transversais, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que é o papel da escola na formação da vida, né? O papel que a escola tem. E da mesma forma, isso vai se refletir nas ODS que a gente escolheu, que é saúde e bem-estar, a ODS 3, no caso, ODS 4, que é educação de qualidade, ou seja, como a gente vai trabalhar com educação e escola, a gente trouxe essa ODS também, porque a gente vai estar falando de educar, né, para a vida, e a parte de saneamento e água potável, que também a higiene ela vai estar muito correlacionada com o saneamento básico, né, e o entendimento da importância desse saneamento básico para a manutenção dessa higiene. O CAL, a gente escolheu o CAL, que é o Colégio de Aplicação da Univale, pelo vínculo que a gente tem com a universidade e também pelo fomento desse ecossistema, né? A gente está dentro de uma comunidade, nós somos alunos da Univale e a gente entendeu que faz sentido a gente fomentar essa comunidade interna que a gente tem, como alunos também, impactando filhos de alunos, professores e outros membros dessa comunidade que usufruem do CAL. Além dele também ser um ambiente de acolhimento e de aprendizagem para o projeto. Nosso cronograma de execução aqui eu não vou entrar tanto em detalhes, porque foi o que a gente já fez até agora, que é o desenvolvimento das 13 primeiros itens, né? Dentro de justificativo, objetivos, enfim, que eu já apresentei para vocês. Mas a gente tem a intenção de, no dia 6/6, estar realizando o projeto, então até o dia 6, né? Entre o mês de maio aqui, 5 de maio e 6 de junho, a gente vai estar elaborando o projeto. E no dia 6 a gente vai estar executando esse projeto e posteriormente a gente vai estar montando a apresentação para vocês. Aqui é um pouco do orçamento, são mais nesses itens para a gente criar essas ações, né? A caixa de papelão, os papéis, o jogo da memória e também as cartilhas educativas que as crianças vão utilizar em casa.
E é isso, gente. Educar é um gesto de cuidado com o presente e com o futuro. Então a gente está bem feliz em valorizar o bem-estar com esse projeto. Obrigada.